Um espaço onde a alma encontra acolhimento e a verdade encontra voz. Seja bem-vinda ao Mulheres Curadas Curam, um podcast onde mergulhamos em conversas reais sobre transformação, missão e propósito, com coragem, leveza e profundidade. Comandado por Larissa Topper, Mas, terapeuta formada em análise sistêmica e constelação familiar. Ela é mentora de terapeutas e criadora do Versalhes. É a formação que transforma mulheres em terapeutas especialistas em relacionamentos. Cada episódio é um convite para a sua cura e para inspirar outras. Porque mulheres curadas curam. Hoje nós vamos falar sobre propósito profissional. Eu sou a Thaís, terapeuta Versalhes, especialista em relacionamentos. E é um prazer estar aqui com você hoje, Lari. É um prazer estar aqui com você também, Thaís. Lari, vamos falar sobre propósito profissional hoje. Eu gostaria muito de saber como que foi que você percebeu que o seu propósito profissional era se tornar terapeuta, era falar para mulheres. Eu acho que essa profissão me escolheu, não foi eu que escolhi a profissão. Porque eu nunca imaginava que eu iria ser terapeuta. Eu achava que, na verdade, eu tinha um certo preconceito com a profissão de terapeuta, de psicólogo, porque a minha mãe é terapeuta há muitos anos e eu achava que os terapeutas, na verdade, eles eram tudo descompensado, tudo doido. E só fingia que não era na sessão e dava uns conselhos para as pessoas aleatórias. Você pagava uma fortuna para ficar sentado ali ouvindo qualquer coisa. E não só a minha mãe, eu via o exemplo dela porque ela era muito desregulada em casa, mas um amor no consultório com os pacientes dela. Mas eu também via outras pessoas falando sobre terapia. Ah, eu fiz anos de terapia, o psicólogo olhava para mim, a terapeuta olhava para mim e falava: ah, legal, e como você sente com relação a isso? Então eu achava que era uma profissão um pouco inútil, sendo muito sincera. Completamente eu achava que era inútil. Então, quando eu me vi ali, o destino me colocou essa profissão do tipo, vai, Larissa, esse é o caminho, porque muitas pessoas começaram a me pedir para ser terapeuta. Eu recebi o pedido de fora. Então, como é que foi? Eu trabalhava numa consultoria, eu era gerente de projetos lá. E nessa consultoria, eu era boa até no que eu fazia. Eu trouxe uma metodologia da IBM que chama Agile ou metodologia ágil, que é para você gerir melhor as pessoas que estão ali nos times. E eu implementei essa metodologia, comecei a liderar toda a empresa, eram mais de 100 e poucos funcionários, 150 funcionários, e eu comecei a implementar em todas as áreas. Tinha inclusive a filial de Curitiba, tinha a filial de São Paulo, eu viajava para implementar a metodologia, era muito bem paga, eu gostava do que eu fazia, mas ao mesmo tempo eu sentia que tinha um vazio ali. Porque eu gostava do que eu fazia, mas o chefe era abusivo. Aí aquela coisa, eu gosto do meu trabalho, mas ao mesmo tempo meu chefe me humilha, meu chefe me maltrata, meu chefe fala coisas pra mim terríveis. E era o meu caso. Além disso, era uma rotina extremamente estressante, onde eu tinha que pegar 3 horas de condução para ir, 3 horas de condução para voltar. Então eu vivia o tempo todo muito estressada, muito cansada, com uma rotina sobrecarregada, com uma rotina muito masculina, de acordar cedo e ir pro trabalho. Eu me entupi de café. Eu lembro que eu chegava na cafeteria da empresa e eu tomava um monte de café com açúcar. Você toma café como? Com açúcar? Eu não tomo café. Você não toma café? Não. Maravilhosa. Então, naquela época eu tomava bastante café com açúcar e eu adorava. Eu achava que estava tudo bem. Eu me entupi de café para sobreviver ao dia. Então, era uma rotina super estressante. Eu trabalhava até 10 horas da noite, às vezes, porque era uma consultoria. E consultoria é assim, você é prestador de serviço e você trabalha pra caramba o tempo todo, sempre. Então, eu trabalhava bastante. E eu achava que aquilo era muito estressante. Sabe quando aquilo não faz sentido? Eu gosto do meu trabalho, mas isso daqui não é vida. E eu nunca fui uma pessoa que se acomoda a sobreviver. Eu quero viver. Não quero sobreviver. Então, naquele trabalho, eu comecei a pensar: o que eu posso fazer pra ganhar dinheiro? Eu quero ser empresária. Eu falava pro André: eu já sei, amor, eu vou ser empresária. Eu quero ganhar muito dinheiro, eu vou ser empresária. E aí ele falava: mas o que você vai fazer? E aí, nesse meio período, o que estava acontecendo? Meu casamento, se você me conhece agora, recentemente, acabou de me conhecer, meu casamento, ele era um caos. Então, a gente brigava demais, tinha muita discussão, porque eu, inclusive, todo o nosso mundo externo é um reflexo do que está acontecendo dentro da gente. Então, o que acontecia no meu casamento era só um reflexo de como eu estava me sentindo dentro. Uma mulher masculina, quebrada, doente, que não estava bem com ela mesma, com profundos bloqueios de autoestima, que se sentia horrível. E aí, um casamento onde o homem ficava cada vez mais passivo, eu oprimia cada vez mais ele ficava cada vez mais quieto. E aí, essa dinâmica, ela ia se perpetuando. E no meu trabalho,
também, aquela coisa que eu contei já pra vocês aqui. Então as coisas estavam... E no meu corpo eu não gostava de como eu me via. Eu tava cada vez mais gordinha. Comia um monte pra poder suprir o meu buraco emocional. E você, Thaís? Você mesma já chegou a suprir a sua insatisfação com a sua vida na comida ou não? Você sempre foi tranquila com relação a isso? Tipo, você já comeu bastante pra suprir um buraco, um vazio? Você já se viu nesse lugar de tipo, tô comendo um monte pra passar por um dia difícil? Por exemplo? Não, o meu caso eu não comia um monte. Na verdade, tudo que mexia com o meu emocional, na verdade, eu tinha falta de fome. Então, eu ficava sem comer por várias horas. E a ansiedade batia. E eu lidava com a ansiedade me fechando. Ou seja, eu não conversava, não saía, não comia. E assim, eu ia perdendo peso, na verdade. Então, eu fazia o contrário. Outro extremo. Eu não comia, eu deixava de comer. Interessante. É isso que eu fazia. Que é outro extremo, que é outro vazio. O vazio de comer demais, o vazio de não comer, de se fechar. A comida, ela mostra muito os nossos traumas, né? Então, naquele momento, eu tava comendo demais, suprindo a insatisfação da minha vida na comida. Mas, ao mesmo tempo, minha vida começou a mudar. Eu comecei a pesquisar muito sobre autoconhecimento naquele período, porque eu achava que meu casamento ia terminar. E realmente, tava para terminar. Tava com muitas brigas, o divórcio era iminente. Ele até falou pra mim que eu precisava mudar, senão ele ia embora. E aí, naquele momento, eu falei, bom, peraí. Eu preciso olhar pra essa bagunça que eu criei, como eu já falei isso em outros podcasts. Olhei pra bagunça, me formei, fui atrás dos melhores conhecimentos, melhores conceitos da mente humana e mudei a minha vida, meu relacionamento e minha autoestima. Parece mágica, porque as coisas, quando você muda dentro, tudo muda fora. E aí, as minhas amigas começaram a me perguntar, falar, Larissa, o que você fez com a sua vida? Por que você tá tão diferente? Você era tão brava, tão estressada? Você tá leve? Você tá calma? Seu relacionamento mudou? Você parou de reclamar dele? O que aconteceu? E eu contava para as pessoas o que eu tinha feito. Elas ficaram muito curiosas, mas como assim? O que você fez? Conta mais pra mim. Por que você não vira terapeuta? Por que você não vira psicóloga? E eu falava, não, eu não quero fazer psicologia, não. Deus me livre. Ela falou, então vai ser terapeuta. E eu falei, tá, então como é que eu me formo terapeuta? Então eu fui atrás de conhecer o que eu precisava fazer para me formar como terapeuta e descobri a terapia sistêmica. Fiz diversas formações nesse aspecto, assim como outros da mente humana. E aí eu percebi que tinha um método ali, tinha um segredo ali, tinha algo que as pessoas não sabiam que podia mudar completamente a vida delas. Foi quando o Vida de Rainha surgiu, o método Vida de Rainha, que antes tinha o nome de Método Alma. E foi como eu comecei o meu trajeto nessa carreira de terapias. Mas é por isso que eu falo que a terapia, ela me escolheu. Porque muitas vezes a gente não se acha pronta. A gente não acha que é boa o bastante, a gente não acha que sabe o bastante, a gente não acha que tem informação bastante, a gente não acha que vão pagar o nosso valor, a gente acha que uma transição de carreira é algo difícil de fazer. Então tem todos os medos associados a essa profissão, a esse dom. Eu até acho que eu sou... Que nem tem muitas Versalhes, que é a nossa formação de terapeutas. A Thaís é uma terapeuta Versalhes. E na nossa formação, a gente tem muitas mulheres que antes de começar a formação, elas falam, putz, Lari, mas será que eu vou ser boa nisso? Será que eu tô curado bastante? Será que eu vou ter clientes? Você teve todas essas dúvidas? Todas essas. Como é que era? Todas essas. Quando eu me formei, eu ficava, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Na verdade, assim, no meio da formação, eu ficava, será que eu vou ter segurança suficiente para atender? Será que se a cliente me trouxer alguma coisa ali que eu não vou saber responder, o que eu vou fazer? Só que, quando você termina o Versalhes, você se sente pronta. Você tem todo o método, todo passo a passo para você. Então, esse problema foi resolvido. Aí eu falei, tá, e agora? Como que eu vou conseguir clientes? Fiz exatamente o que o André ensina no bônus. E os clientes vieram, assim, fluíram naturalmente. Então, todos os meus medos, todos eles. Antes de você começar o Versalhes, o que você achava que poderia acontecer com você, por exemplo? Você achava que o dinheiro que você ia investir, você poderia gastar... Tipo, eu poderia gastar com esse dinheiro com tantas outras coisas? Ou não? Ou será que é um valor muito alto? Você pensava isso? Sim, pensava, com certeza. Porque eu tenho outros planos, eu tenho outras metas, que eu adiei essas metas para poder investir no Versalhes, na minha formação. E eu pensava, meu Deus, eu poderia estar fazendo uma cirurgia aqui, eu poderia estar... Porque eu precisei abrir mão de algumas coisas para investir no Versalhes, para investir no sonho de ser terapeuta. Eu ficava pensando assim, será que fez sentido? E fez. Total sentido. Não me arrependo 1% de ter me tornado terapeuta, porque hoje eu sinto essa mesma realização que você fala. O mesmo propósito profissional que você diz que encontrou, que você se apaixona, que você tem. Eu sinto a mesma coisa depois de ter me tornado terapeuta Versalhes. E era também uma vontade minha de muito tempo. Só que o meu preconceito em ser terapeuta era, eu vou passar fome?
Eu não vou conseguir me bancar. Sim. Eu não vou conseguir clientes, eu não vou... Não é uma profissão bem paga, não é possível. Os psicólogos devem estar... Não é possível, eu vou cobrar o quê? R$100 a sessão? R$50 a sessão? Não vou conseguir. E aí eu ficava, gente, será? Quanto você cobra essa sessão? Hoje eu cobro 150 a minha sessão e faço o pacote mensal. Então, é um valor, assim, justo, mas pra mim ainda é barato por tudo que eu entrego. Sim. E o que eu falei sobre passar fome, não, porque os clientes vêm, eles pagam quando eles veem a sua credibilidade, a sua autoridade, o quanto você passa confiança, que isso também é ensinado no Versalhes, os clientes vêm. E um indica pro outro, que indica pro outro, o marketing boca a boca é o melhor que tem. E aí os clientes vêm, eles fluem. Não tem como você ficar sem clientes. Eu ficava com tanto medo disso, mas era um medo desnecessário. Hoje eu tenho clientes que todos os meses chegam clientes. Esse mês de junho, quando eu comecei a atender, eu fechei 6 clientes em um mês. Uau. Foi assim, surreal. E assim, era... Só indicação, Lari. Só um indicando um pro outro. Porque um vem, gostou do meu trabalho. Nossa, vou te indicar uma terapeuta. O outro vem, gostou do meu trabalho. E assim foram vindo vários. Em 2 meses de atendimento, eu tive clientes no Brasil, em Portugal e nos Estados Unidos. Uau, que incrível. Todos os meus medos, eles foram por água abaixo. Valeu a pena cada centavo e cada investimento de tempo, de dinheiro, de tudo no Versalhes. Que bom. E quando você estava lá no Versalhes, antes de você entrar no Versalhes, você fez Vida de Rainha, que é o meu curso para você fazer a autocura, é um treinamento de autocura de 6 semanas. Quando você estava lá no VR, o que você sentiu no teu coração que te despertou a vontade de ser terapeuta? O que é que aconteceu que você falou, preciso disso? Eu entrei no VR porque o meu relacionamento, ele estava acabando. E eu precisava de alguma coisa para tentar salvar. O VR, o método do VR, ele de fato mudou a minha vida, a minha autoestima, mudou o meu relacionamento, mudou a minha vida como um todo. E eu vi resultado nisso. Foi aí que eu me apaixonei pelo método. Quando eu vi que eu aplicar na minha vida o método do VR funcionou, eu falei, eu quero fazer isso por outras pessoas. O sonho de ser terapeuta lá do passado, que eu ignorei porque eu achei que eu ia passar fome, eu preciso reacender ele agora. E na época que eu fiz o VR, você não tinha lançado o Versalhes ainda. Eu ficava, gente, o que eu vou fazer? E assim, foi instantâneo. Sério? Você pensou isso? O que eu vou fazer? Sim, porque eu queria já ensinar isso para outras pessoas. Eu queria pegar o VR e falar, gente, compra isso aqui, por favor. E aí você lançou, acho que uns 2 meses depois de eu ter essa ideia, você lançou o Versalhes. E aí eu comprei, investi no Versalhes e aprendi o método VR ali nos bastidores, né, de como que aplica, e tem funcionado muito. Então, o VR, em primeiro lugar, transformou minha vida. E aí, a Conferência Nacional de Rainhas também, que é o evento presencial. Na época, eu não trabalhava com você, eu fui como aluna. Foi sensacional, também mudou a minha vida. E agora, o Versalhes também. Então, assim, é um passo a passo perfeito. Para mim, super funcionou. Que bom. E eu, assim, sou suspeita para falar, mas eu faço propaganda do VR para todo mundo. Realmente transforma a vida e transforma o relacionamento em 6 semanas. É verdade, é impressionante, é mágica, parece mágica, só que não é mágica. Quando você se liberta daquilo que te prende, dos bloqueios sistêmicos que estão ali desde a sua avó, da sua bisavó, todas as mulheres que vieram antes de você carregam bloqueios, carregam dores que você também carrega por lealdade sistêmica, e essa lealdade ela é invisível. Quando você consegue se desbloquear disso, quando você cuida de você e cura dentro, o mundo externo reflete, é bizarro, né? Todo mundo fala, meu Deus, parece que é mágico o que aconteceu aqui. E porque quando você muda dentro, o fora reflete. Realmente, Lari, faz todo sentido. Outra pergunta que eu queria te fazer é como que a gente identifica um chamado para aquela profissão? Como que foi para você? O seu propósito está escondido na sua maior dor. Você sabia disso? Aquilo que mais te doeu na sua vida, na sua infância, na sua jornada, nos seus relacionamentos, é onde está a sua pérola. Porque Deus forja a nossa vida, forja a nossa alma através das nossas dores. Então, às vezes, o que você está chamando de problema, Deus está chamando de escola. Então, você tá lá na tua vida, reclamando do que você viveu, reclamando do relacionamento, que o homem te traiu, que você tá abandonada, ou que você tem um relacionamento difícil, ou que o seu pai te abandonou, ou que sua mãe foi muito brava. Você vê todos esses bloqueios, todos esses problemas, mas tá aí a tua pérola. Porque quando a gente olha pra nossa dor com força e não mais com vitimismo, a gente consegue perceber, peraí, eu passei por tudo isso pra, quem sabe, transformar a vida das pessoas em algum aspecto. Então, tem gente que percebe que tem um dom lindo pra curar outras pessoas, e o problema todo
todo da família sempre foi câncer, problemas de saúde. Ela mesma já passou por dores da alma. E aí vê um propósito lindo em curar outras mulheres através de ser médica, por exemplo. Ou não, eu odiava a espiritualidade, odiava Deus. Aí, quando eu olho para esse lugar de dor e eu transformo isso, não, aí eu aprendo a amar Deus, eu aprendo a ter um relacionamento com Ele, como, por exemplo, é o caso de muitos pastores, né? Eu acesso o amor de Deus depois de ter sentido raiva com Ele, porque Ele me abandonou em momentos difíceis. E aí eu sei exatamente como é não ter e como é ter para ajudar outras pessoas a chegar do outro lado. E no meu caso, passei por dores tremendas na minha autoestima, na minha vida financeira, uma autoestima quebrada, uma menina abusada, uma menina totalmente despedaçada, na vida financeira mais de 200 mil reais em dívidas, no meu casamento prestes a divorciar. Então uma virada total de chave para mostrar para as pessoas, e eu tenho certeza disso que eu passei por isso, para hoje ser cura na vida das pessoas e poder dizer, peraí, existe uma vida muito melhor que você pode viver, eu te garanto, é só você olhar para dentro, existe um método para você fazer, existe algo que você precisa saber, que você não sabe, que a sua avó não soube, sua bisavó não soube, sua mãe não soube, que pode mudar a sua vida. Então, você sabe, por exemplo, a gente estava falando com uma terapeuta Versalhes nessa mentoria, e o problema dela é que ela foi traída e abandonada. E aí ela falava, será que tem um propósito pra mim nisso? Claro, você é terapeuta, você tá passando pela dor da traição, você vai superar isso. Você pode ter certeza que através da sua história, da sua dor, você vai ajudar outras mulheres que foram traídas. E elas vão agradecer por você ter passado por essa dor. Assim como eu ouço todo dia, Lari, que bom que você resolveu se curar, resolveu olhar pra dentro, porque se não fosse isso, eu não estaria aqui. A Lídia, nossa gerente de operações da empresa, a Big Boss, depois de mim, ela fala muito isso. O que teria acontecido com a minha vida se você não tivesse nascido? Isso é muito forte, alguém dizer uma coisa dessa pra você. O que seria da minha vida se você não tivesse nascido? Então, eu acho que se você começar a ver como escola o que você está chamando de desafio, sua vida vai mudar e você vai achar o teu propósito. Total, faz todo sentido. O meu propósito profissional também veio da minha dor. Porque eu queria, Lari, que o casamento dos meus pais acabasse. Eu olhava para o casamento deles e falava, pelo amor de Deus, se separem. Não aguento mais. A minha infância inteira. Então, foi um trauma muito grande para mim. E os meus relacionamentos, todos muito traumáticos. Então, foi muito sofrido para mim. E estava lá o meu propósito. Quando eu me curei, quando eu, no VR, passei pelo processo de 6 semanas, porque é todo um passo a passo perfeito para você seguir, você se transforma de dentro para fora, você, de fato, encontra o seu propósito ali quando você se cura. Quando você resolve a sua dor, foi quando eu encontrei o meu propósito profissional e aí eu me tornei terapeuta Versalhes. Faz todo sentido que o seu propósito está na sua dor. E é tão bonito quando a gente pode achar o incrível no terrível, porque quando a gente está olhando a nossa história só com dor e só com vitimismo, a gente não consegue acessar a pérola do destino. Peraí, qual que é a pérola aqui? O que foi de incrível que me aconteceu por conta dessa coisa ruim que eu vivi? Eu acho que quando você olha pra sua história com esse olhar de ressignificação, tudo faz sentido. E aí tudo é aprendizado. Então, às vezes eu tô passando por momentos difíceis. Porque, enfim, ser empresária, ter empresa funcionária, às vezes tem as suas dificuldades, seus desafios. Ser mãe, ter o filho também tem seus desafios, tem suas dificuldades. Esposa. Então, às vezes eu tô passando por questões que eu penso, por que eu tô passando por isso agora? Porque Deus tá me forjando. Eu vou aprender, eu vou viver algo melhor a partir disso. Esse olhar para a vida torna a vida mais fácil. Total. Inclusive, era a próxima pergunta que eu ia te fazer. Se é possível que as nossas dores estejam conectadas com o nosso propósito. Inclusive, eu tenho uma cliente minha que ela se tornou fisioterapeuta, foi para a área de saúde, porque o avô dela faleceu por uma negligência profissional ali do pessoal do médico. Então, faz todo sentido. Ela foi para a área de saúde para poder fazer pelas pessoas ali, né? Fazer a parte dela ajudando. Ah, sim, verdade. Faz todo sentido. Inclusive, a gente tem que ponderar uma coisa aqui. Você pode honrar os seus ancestrais no amor ou na dor. Eu tenho 2 formas de fazer isso aí que você tá falando. Eu tenho 2 formas de ter a minha profissão. Eu posso ter uma profissão de médica, porque eu quero salvar toda a minha família que teve câncer, e eu vou com um peso de que eu preciso salvar, eu preciso colocar capa e ir pra vida e resolver os problemas de todos, eu vou ser médica para salvar a humanidade. Ou eu posso ir de um lugar de amor. Olha, porque tudo isso que minha família viveu, eu hoje tenho a possibilidade de fazer diferente. Entregar para a humanidade algo melhor, algo saudável através do meu trabalho, servir as pessoas. Percebe que tem menos peso? E quando eu vou, eu preciso salvar todos. E quando, deixa eu fazer algo legal com o que eu recebi. Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado na hora de querer salvar as pessoas e na hora de querer entregar o nosso melhor com amor e com gentileza. Lari, e o que você diz das pessoas que acreditam que o trabalho, ele é cansativo, ele precisa ser cansativo? Eu diria para essas pessoas que elas aprenderam, através dos seus bloqueios geracionais, através do que a família viveu, que o trabalho precisa ser assim. Então, é como se cada família tem um jeitão de ser.
E aqui eu aprendo que nessa família, o jeitão dela é agir dessa forma, é ter esse trabalho, é pensar isso da vida. Na minha família, por exemplo, o jeitão é, tamo bravo, a gente grita. Então, todo mundo que tá bravo na família da minha mãe, ai, não grita mais, que você não sei o que. As pessoas têm uma tendência a gritar muito forte. Tô bravo, grita normal. Ah, eu falo alto, eu sou assim, esse é meu jeito. Aqui na família da minha mãe, a gente vê que o dinheiro, ele é uma coisa escassa. Então, ele vem, mas ele some. Ele vem, mas ele some. Ele vem, mas ele some. Então, quando eu vejo a minha mãe lidando com dívidas o tempo todo, o que eu vou fazer com a minha vida? Replicar. De forma inconsciente, eu replico. Eu também vou ficar sempre sem dinheiro, dizendo que a vida é difícil, que o trabalho é difícil. Se eu vejo a minha mãe passando dificuldades no trabalho dela, ela não gosta do que ela faz, passa uma vida toda reclamando, o que eu vou pensar que o trabalho é? Então, é exatamente isso. O seu emprego, se você vê ele como difícil, se você acha que ele precisa ser difícil, é porque você herdou uma crença sistêmica. E você pode romper com isso se você quiser. Mas basta você ser adulta para isso. Você precisa ser adulta para romper com a crença. Porque a criança não dá conta de ser diferente do bando. A criança quer pertencer, ela quer honrar, ela quer ficar junto. Mas o adulto, ele é capaz de dizer, ah, interessante que para vocês é assim. Para mim não precisa ser. Faz sentido, porque eu também repeti algo dos meus pais. Eles também tiveram essa escassez financeira. Na verdade, esse medo de lidar com o dinheiro, o medo do dinheiro ir embora. Eu preciso controlar, eu preciso segurar o dinheiro. E quando eu me vi formada, ganhando meu dinheiro, eu agi da mesma forma. Então, também por eles terem tido um trabalho muito difícil, um trabalho muito cansativo, onde eles precisaram batalhar muito para conseguir ganhar pouco dinheiro. Isso se tornou até uma crença, talvez até pelo meu pensamento de que, como assim, um terapeuta que trabalha em casa, atende online, pode ganhar dinheiro? Se os meus pais, eles para ganhar dinheiro, eles precisavam trabalhar muito. Então, pode até ter vindo daí esse meu pensamento, né? Faz sentido isso? Total, com certeza absoluta. Quando eu saí da faculdade, a primeira coisa que eu fiz foi gastar. Porque eu achava que porque o banco começou a me dar cartão de crédito. E eu tinha o FIES, que é o empréstimo estudantil, para quando você não tem o dinheiro suficiente, o governo vai lá e banca para você. Ele bancava metade da minha faculdade, tinha que bancar a outra metade. Mas por conta disso, eu tinha um cartão de crédito do banco. Eu recebi um. Aí, porque minha mãe um dia abriu para mim uma conta do Santander, eu tinha outro cartão de crédito. E aí, porque um dia outro tinha uma conta do Itaú, eu tinha um terceiro cartão de crédito. Eu falava, cada um tem R$300, eu tenho R$900 para gastar. Só que eu não tinha R$900 para gastar. Eu ganhava R$600. Como que eu teve 900? Então, é uma conta que não fazia sentido. E aí, eu comecei a acumular um monte de dívida. Só que adivinha quem também tinha vários cartões e gastava muito mais do que ganhava? A mamãe. A mamãe, é claro. Então, assim, inclusive a minha mãe, os cartões de crédito não eram nem dela, eram da minha avó. Porque ela não tinha, ela tava com o nome sujo. Então, não tinha como ser o cartão dela, porque ela já tinha usado dela, tava com a da minha avó. Então, assim, era uma coisa que pra mim era normal. Ah, você não tem, você pega crédito. E aí, você não tem pra pagar, você não paga, fica devendo até a dívida caducar. Era a minha ideia. Então, era uma concepção normal pra mim. Você vê, olha como a gente vai e vive a vida como os nossos pais vivem sem perceber. E pra mim era normal, tranquilo fazer uma coisa dessas. Agora, a minha irmã, ela incorporou o trauma financeiro de uma outra forma. Que a gente vivia devendo, as pessoas viviam, inclusive, batendo em casa, pedindo dinheiro, que tava devendo. Mas a minha irmã, em vez de achar que, vamos fazer igual, vamos também gastar e ser gastadeiro, igual eu incorporei. Ela foi pro outro extremo. Então, a gente sempre pode ir para um extremo ou pro outro. Ela foi pro extremo do eu vou guardar tudo que eu tenho. Eu não posso gastar com nada que não seja extremamente essencial. Porque imagina um dia eu fico sem dinheiro e tenho que passar por essa vergonha que esse povo tá passando. Né? Então, eu vou guardar tudo. E hoje ela ainda é bem assim, com o dinheiro dela. Isso é interessante porque ela tem bastante dinheiro guardado, mas ao mesmo tempo também limita ela porque ela tá pensando que algo pode acontecer. Então, a gente sempre pode ir para os dois lados. Ou eu vou para total imitação do padrão dos meus pais, ou eu vou para rebeldia. Eu é que não vou agir assim. Eu vou agir totalmente oposto. Só que dos dois lados tem dor. A dor da repetição, seja igual, seja diferente. Faz todo sentido. Ainda falando sobre propósito, eu queria te perguntar se tem alguma Versalhes formada que tocou o seu coração, assim, no quesito propósito profissional. Eu acho que todas as Versalhes, elas têm um lindo propósito, sabe? De verdade, assim, eu não consigo pensar, nossa, essa daqui tem mais propósito que essa daqui. Porque o que eu vejo nelas é um desejo genuíno de viver uma vida melhor, uma vida leve, uma vida feminina e de fazer algo bom com aquilo que elas receberam. Então, todas elas me vêm com a mesma coisa, assim, caramba, eu amo
ajudar as pessoas. Eu amo ser canal de cura porque eu recebi essa cura de você e eu sei o quanto isso é especial, o quanto isso muda a vida das pessoas. Então ela vê, caramba, olha o que aconteceu comigo. Eu posso fazer isso pelas pessoas? Elas podem viver isso? Isso é incrível. Então a gente sempre aplica o método ao vivo. Com elas ali, eu aplico a metodologia em uma das nossas Versalhes. Elas recebem como se fossem minhas pacientes. Eu aplico como a terapeuta. E todas, assim, elas ficam ali vidradas na tela, vendo a terapia. E termina a terapia, elas ficam, meu Deus, foi maravilhoso, foi incrível, Lari, eu amei a forma que trouxe o trauma, que ela viu isso, que ela acessou a cura, que ela falou, ela devolveu para os pais, que ela... Então, assim, é tão bonito você ver mulheres que estão dispostas a ser canal de transformação. É tão lindo que eu só posso dizer que eu amo todas. Responde. Ela querendo fugir da saia justa. Mas é verdade, todas as Master Mentorias, as meninas ficam no grupo, meu Deus. Que nem a última eu não consegui assistir. E elas ficaram no grupo, meu Deus do céu. Que Master Mentoria foi essa que a Lari aplicou? E eu, gente, o que aconteceu? Eu preciso ver essa gravação. Curiosa, né? Não é possível. E Lari, as pessoas, as mulheres que decidem por ser do lar, isso é um propósito? Isso diminui elas? O que você pensa sobre isso? Nossa, eu acho que não existe propósito mais lindo do que ser mãe, na minha opinião. Então, assim, se você largou a sua carreira, que no caso era um propósito diferente desse, para viver isso com profundidade, eu acho que isso é incrível, isso é lindo. Eu só acho que a gente tem que tomar cuidado em fazer isso de um lugar de peso. Porque tem muitas mulheres que fazem um lugar de peso. Eu larguei tudo para ser mãe sua. Eu larguei a minha vida, eu larguei a minha carreira, eu fiz de tudo por você, você é ingrata, você não recompensa. E aí a mãe faz isso para depois colher lá na frente. Ela faz isso por insegurança dela, ela faz isso porque ela acha que é o certo, ela faz isso para depois cobrar o filho, nem percebe. E aí o filho cresce e sente com uma dívida enorme. A mãe abdicou da vida dela por mim, então eu vou ter que abdicar da minha por ela. Então isso eu não acho interessante, isso não é nada saudável. Agora, quando porque amo ser mãe, porque eu quero entregar o meu melhor para minha família, porque eu quero viver isso intensamente, que lindo. Que especial poder fazer isso. Graças a Deus e a minha profissão, eu não preciso largar o meu trabalho para ser mãe. Ser terapeuta me possibilita uma rotina muito leve. Então eu posso acordar com meu filho, fico 3, 4 horas com ele de manhã, faço o café da manhã dele, brinco com ele, troco ele, dou amor para ele, carinho para ele, tudo em 4 horas ali ininterruptas. Aí chega a babá, eu vou na minha academia, tranquilamente, vou na minha academia, ele fica brincando com ela. Ele ama a babá, então eu não coloco ele numa escola, porque eu acho que nem faz sentido agora, meu filho tem quase 2 anos. E aí ele fica com a babá, aí eu volto, beijo, abraço, digo que amo, quero ver as brincadeiras que ele tá fazendo, fico com ele mais um pouquinho até ele dormir na hora do meio-dia. Aí depois eu tenho atendimentos, tenho reuniões. E no meio da tarde fico mais um pouquinho com ele, beijo e abraço, digo que amo e brinco com ele e estimulo o vínculo e mostro pra ele que ele é amado, que ele é visto, que eu tô ali. Daí daqui a pouco eu tenho mais um atendimento ou mais uma reunião. E no final do dia ele fica comigo a noite toda. A gente faz a rotina do banho e é muito gostoso. E é a melhor coisa do mundo. Então, assim, poder ter um trabalho, uma profissão que você consegue ser mãe e fazer o que você ama, eu acho que é o melhor dos 2 mundos. Você pode exercer o teu propósito, isso te dá um senso de identidade muito forte, assim, é muito gostoso você ver o teu propósito agindo na vida das pessoas. Para não ter coisa melhor para mim, por exemplo, que ler uma coisa como da última sessão, que ela me falou, foi a melhor noite da minha vida. Imagina você fazer o seu trabalho, eu não espero que ela diga isso, mas imagina você fazer o seu trabalho, simplesmente aquilo que Deus te colocou para fazer, e uma pessoa dizer, foi a melhor noite da minha vida, essa sessão com você. Então, assim, eu acho isso lindo. Imagina se eu abdicasse disso, né? Então, eu acho que dá pra viver o melhor dos 2 mundos, é que as mulheres não sabem. Dá pra se cuidar, dá pra ser uma excelente profissional e dá pra ser mãe. E esposa. Total, eu sinto tanto orgulho de ser terapeuta e saber que quando eu quiser ter filhos, eu vou poder ter essa mesma rotina leve que você descreveu agora. E sobre você ter dito do feedback das alunas, né? É tão gratificante você poder viver as 2 coisas, eu acredito, né? Você pode falar melhor do que eu. Eu vivo uma das coisas hoje, que é o feedback das minhas clientes. Então elas falam, Thaís, é muito bom falar com você. Você é a terapeuta certa pra mim, elas falam. E às vezes eu até elogio o processo delas, falo, nossa, você tá evoluindo bastante, parabéns por isso. E elas, graças a você. Eu, não, graças a você. Então sentir essa realização profissional é muito bom. E eu não vejo a hora de sentir a minha realização na maternidade também. Quero muito ser mãe e viver isso que você vive, a rotina leve que você vive. Eu já vivo uma rotina leve, mas eu quero viver uma rotina leve agora com um filho, com delícia. Os bebezinhos. Você vai ser uma mãe linda.
Tenho certeza. Eu não vejo vai ser a uma hora de ser mãe, eu maravilhosa. quero muito. Dá pra ver que você tem essa vontade. Eu acho que você vai ser uma mãe maravilhosa, pelo que eu te conheço. Vai ter sorte esse bebê. Ai, obrigada. O que você falou também sobre fazer isso por amor e não colocar uma carga sobre o filho é muito importante, né? Porque a criança ela não dá conta de separar isso aqui é problema meu, isso aqui é problema da minha mãe. Não, a criança absorve tudo que você passa pra ela e se sente culpada, se sente com um peso. Poxa, minha mãe sacrificou a vida dela por mim. E ela vive com essa carga que não é dela nas costas pro resto da vida. Então, quando você faz por amor, de fato, é sensacional. Agora, se você coloca isso sobre o seu filho, aí fica disfuncional. Isso é muito importante falar. Uau, até rimou. Rimou? Adorei. Sensacional e disfuncional. Se você sente que o seu propósito profissional está aguardando para ser despertado, talvez seja a hora de dar o próximo passo. E se você quer transformar a sua carreira e viver de forma mais leve, aqui embaixo tem o link da lista de espera do Versalhes. Quem sabe você seja chamada na próxima turma, porque mulheres curadas curam. Obrigada, Lari. Obrigada você. É tão maravilhoso curar. Eu vejo você no Versalhes.